já no início da história humana, começou Satanás seus esforços para enganar a nossa raça. Aquele que incitar a rebelião no céu, desejou levar os habitantes da terra a unirem-se com ele em luta contra o governo de Deus. Adão e Eva tinham sido perfeitamente felizes na obediência à lei divina, e esse fato era um testemunho constante contra a alegação em que insistira Satanás no céu, de que a lei de Deus era opressiva, e se opunha ao bem-estar de suas criaturas. E demais despertou-se a inveja de Satanás ao olhar ele para o belo lar preparado para o inocente casal. Decidiu-se a causar a sua queda, a fim de que, tendo-se separado de Deus e trazido sob o seu poder, pudesse obter posse da terra, e aqui estabelecer o seu reino em oposição do Altíssimo. Houvesse Satanás se manifestado em seu verdadeiro caráter, teria sido repelido de pronto, pois Adão e Eva tinham sido advertidos contra este perigoso adversário. Ele, porém, operou nas trevas, ocultando seu propósito, para que mais eficazmente pudesse realizar o seu objetivo. Empregando como seu intermediário a serpente, então criatura de fascinante aspecto, dirigiu-se a Eva: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Se Eva tivesse evitado de entrar em argumentação com o tentador, teria estado em segurança, mas arriscou-se a conversar com ele, e caiu vítima de seus enganos. É assim que muitos ainda são vencidos. Duvidam e argumentam com relação aos preceitos de Deus, ao invés de obedecerem aos mandados divinos, aceitam teorias humanas, que tão somente disfarçam as armadilhas de Satanás. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:2-5. A serpente declarou que se tornariam como Deus, possuindo maior sabedoria que antes, e sendo capazes de uma condição mais elevada de existência. Eva cedeu à tentação, e por sua influência, Adão foi levado ao pecado. Aceitaram as palavras da serpente, de que Deus não queria dizer o que falará, desconfiaram de seu Criador, e imaginaram que ele estava a restringir-lhes a liberdade, e que poderiam obter grande sabedoria e exaltação, por transgredir sua lei. Mas como compreendeu Adão, depois de seu pecado, o sentido das palavras: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Achou que elas significavam, conforme Satanás o tinha levado a crer, que ele deveria ser introduzido em condição mais elevada de existência. Nesse caso haveria, na verdade, grande bem a ganhar pela transgressão, e Satanás se demonstraria um benfeitor da raça. Mas Adão não achou ser este o sentido da sentença divina. Deus declarou que, como pena de seu pecado, o homem voltaria à terra donde fora tirado: és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. As palavras de Satanás: se abrirão os vossos olhos, mostraram-se verdadeiras apenas neste sentido: depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, seus olhos se abriram para discernirem a sua loucura, conheceram o mal, e provaram o amargo fruto da transgressão. No meio do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a gozar livre acesso àquela árvore, e teria vivido para sempre. Mas, quando pecou, foi despojado da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina: tu és pó, e em pó te tornarás, indica a completa extinção da vida. A imortalidade, prometida ao homem sob condição de obediência, foi perdida pela transgressão. Adão não poderia transmitir à sua posteridade aquilo que não possuía, e não poderia haver esperança alguma para a raça decaída se, pelo sacrifício de seu filho, Deus não houvesse trazido a imortalidade ao seu alcance. Ao passo que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, Cristo trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Romanos 5:12. E 2 Timóteo 1:10. E unicamente por meio de Cristo pode a imortalidade ser obtida. Disse Jesus: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida. João 3:36. Todo homem pode alcançar a posse desta inapreciável bênção, se satisfizer as condições. Todos os que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, e honra e incorrupção, receberão vida eterna. Romanos 2:7.